Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, domingo, dia 10 de agosto de 2025. Vamos analisar também os avanços que tivemos no mapa, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e nas últimas 24 horas tivemos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. Vamos começar aqui pelo conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, onde durante o dia de ontem foi assinado um acordo de paz entre a Arménia e o próprio Azerbaijão que termina um conflito de quase 40 anos. Contudo, várias fontes referem que a Arménia sofreu uma humilhação em Washington. Vamos perceber porquê, porque na realidade aqui o Azerbaijão encontra-se separado em dois territórios pela Arménia. E o que foi assinado durante o dia de ontem foi que haverá aqui uma passagem pelos territórios da Arménia que ligam aqui o Azerbaijão ao seu pedacinho que se encontra cá fora do território principal. Este corredor vai ser um corredor civil para fins civis e por este corredor o Azerbaijão poderá vender o seu petróleo à Turquia, que depois poderá vendê-lo aos países da União Europeia. Contudo, o Irão, que é o vizinho direto do Azerbaijão e da Arménia, já referiu que não está nada contente com esta passagem e que não vai deixar isto acontecer. Resta saber porque é que a Arménia assinou este acordo de paz, contudo, para já eu não consigo ver nenhuma vantagem para eles com este corredor. Mas vamos esperar até sabermos quais foram os termos reais do acordo e o que é que a Arménia tem a ganhar com isso. Vamos continuar. E vamos agora analisar a situação política aqui no conflito e um possível cessar-fogo e uma possível paz que poderá decorrer da reunião de Donald Trump com Vladimir Putin na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto, no Alasca. E algumas fontes referem que um dos pontos desse acordo que vai acontecer é que a Ucrânia terá de ceder os seus territórios. Contudo, Zelensky já se pronunciou a dizer que é impossível que a Ucrânia ceda estes territórios à Rússia e, portanto, vemos aqui uma situação interessante. Porque, por um lado, este conflito só poderá ser resolvido se a Ucrânia ceder estes territórios, por outro, Zelensky não quer ceder estes territórios. Portanto, o que é que sobra a Zelensky? Zelensky, para não ceder os territórios, vai ter de arranjar alguma maneira de quebrar, de romper este processo de negociações entre os Estados Unidos da América e a própria Rússia. Portanto, ele tem várias formas de fazer isto, sendo outras operações especiais dentro do território da Rússia, ou mesmo fazendo aqui uma incursão pelo território da Rússia para conquistar mais algumas aldeias e mais alguns terrenos. E isto poderá ser um motivo para a Rússia romper completamente estas negociações e referir que a Ucrânia não quer a paz e que este conflito vai continuar. Por outro lado, nós sabemos que o grande objetivo dos Estados Unidos agora não é a própria Rússia, não é o conflito com a Rússia. Até o Pentágono, vários oficiais do Pentágono já disseram que o principal objetivo, o principal rival dos Estados Unidos da América neste momento é a China. E os Estados Unidos, neste caso, estão presos aqui na Ucrânia, mas querem desviar o seu foco para a China. Portanto, os Estados Unidos querem de alguma forma sair deste conflito. Por outro lado, como a China é uma grande aliada da Rússia, os Estados Unidos também não querem ver a Rússia do lado da China nesta guerra fria que vai acontecer entre os Estados Unidos da América e a própria China. E por isso, o que pode acontecer é que Trump, depois destas negociações, poderá dizer que tentou arranjar aqui a paz, tentou resolver este conflito entre a Ucrânia e a Rússia, contudo, por causa de Zelensky não querer ceder os seus territórios, a paz não pôde ser atingida e então os Estados Unidos terão um motivo para abandonar este conflito e desviar o seu foco em direção à China, mantendo a Rússia não como inimiga, mas assim um país neutro e também de alguma forma amigo, porque de facto os Estados Unidos vão estar a ceder estes territórios da Ucrânia à própria Rússia. E de facto o que resta a Zelensky é romper este processo de negociações. E o que acontece é que fontes russas já revelaram que aqui ao norte da Ucrânia, junto à fronteira com a Bielorrússia, foram vistos aqui vários grupos de observação, vários grupos de sabotagem ucranianos que poderão estar a preparar qualquer coisa aqui no interior da Rússia. E vamos relembrar que para
romper este processo de negociações, a Ucrânia não precisa de efetuar uma grande incursão aqui no território da Rússia. Vamos, por exemplo, supor que eles só precisam de controlar, por exemplo, aqui algumas aldeias junto à fronteira com a Rússia e isso já será suficiente para romper este processo de negociações. Além disso, vamos relembrar que na Bielorrússia, na semana passada, foi assinado um acordo no qual a Bielorrússia reconhece que qualquer ataque efetuado contra a Rússia é um ataque efetuado contra a Bielorrússia e a Bielorrússia poderá agir de acordo com isso. Portanto, temos aqui desenvolvimentos bastante interessantes no campo geopolítico, várias movimentações nas peças de xadrez e a situação está-se a revelar bastante interessante. E agora vamos analisar os avanços que tivemos no mapa durante as últimas 24 horas. E vamos começar aqui pela direção de Sumy, onde os ucranianos estão a preparar mais contra-ataques para retomar algum território conquistado pela Rússia. Nós tivemos vídeos por parte das forças russas que mostraram como eles estavam a atacar as forças ucranianas nos últimos dias em algumas florestas nesta zona. Temos aqui vários ataques com bombas. Isto significa que a Ucrânia preparou aqui uma concentração de tropas e poderá tentar testar as defesas russas aqui nesta direção da aldeia de Oleksiivka e aqui mais alguns territórios nesta direção. Portanto, podemos esperar nos próximos dias que a Ucrânia efetue mais contra-ataques localizados na direção de Sumy. Vamos continuar. Na direção de Vovchansk não tivemos nada de especial. Algumas fontes que referem que a Rússia conseguiu avançar e conseguiu conquistar mais alguns terrenos nesta direção. Para já ainda não temos confirmações visuais disso, portanto não vamos ajustar o mapa a favor dos russos. Vamos continuar. Na direção de Kupiansk também não tivemos nada de especial. E aqui na cidade de Balaklia tivemos um ataque com um míssil balístico por parte da Rússia que ainda decorreu no dia 7 de agosto, contudo as fontes ucranianas não revelaram imagens do que foi atingido e do que foi destruído. De facto temos aqui uma imagem que nos foi fornecida pelos satélites da NASA que mostra que houve de facto alguma anomalia de incêndio nesta região. E fontes russas referem que foi atingido um campo de treino da Brigada Azov. Ainda não sabemos se isto é verdade, se não. Portanto, alguma coisa foi atingida, mas para já não sabemos ao certo o que é que foi. Os ucranianos, pelo seu lado, não revelam o que é que foi atingido e os russos dizem que foi atingido aqui o centro de treino da Brigada Azov. Vamos continuar. Aqui na direção de Liman, mais ao norte, tivemos alguns desenvolvimentos interessantes e alguns avanços russos já confirmados dentro aqui da aldeia de Chandrigolove. Portanto, nos últimos dias a Rússia conseguiu aqui romper as defesas ucranianas nesta direção e conseguiu entrar aqui na direção de Chandrigolove. Para já não sabemos se foi o exército russo que entrou nesta direção ou se foram grupos de sabotagem e de reconhecimento, mas temos uma prova que é um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como eles estavam a atacar as forças russas nesta direção. E este vídeo, esta localização foi aqui localizada no mapa e, portanto, não temos dúvidas nenhumas de que a Rússia conseguiu entrar nesta aldeia. Além disso, várias fontes referem que a Rússia expandiu aqui a sua zona de operação. Temos aqui várias fontes neutras que referem isso, mas para já sem provas visuais e, portanto, não vamos ajustar o mapa a favor dos russos. Mas, contudo, a Ucrânia prossegue aqui a atacar as forças russas nesta direção. E não vamos poder ver este vídeo até ao fim por causa da violência e podemos continuar. Da direção de Siversk não tivemos nada de especial, mas é de notar que nos últimos dias a Rússia tem vindo a efetuar aqui um grande número de ataques contra as forças ucranianas nesta direção. E esta concentração de ícones é a maior que nós temos em toda a linha da frente. Isso significa que os russos nos próximos dias poderão preparar aqui qualquer coisa como um ataque em direção às forças ucranianas nesta direção de forma a conquistar a cidade de Siversk. Tivemos mesmo bastantes ataques com bombas voadoras, com drones, com artilharia e com tudo que os russos possuem nas suas mãos. Contudo, a Ucrânia também prossegue aqui a atacar com ataques localizados as forças russas nesta direção.
Portanto, vamos continuar. Da direção de Konstantinivka não tivemos nada de especial, mas tivemos alguns desenvolvimentos interessantes aqui pelo lado do lago de Klimanbyk e por este semi-cerco que está a ser efetuado pelas forças russas contra os ucranianos. E nós vimos nos últimos vídeos que nos últimos dias a Ucrânia tem vindo a efetuar a evacuação por esta rota aqui. Nesta floresta, nós tivemos vários ataques por parte da Rússia contra pequenos grupos ucranianos que tentaram abandonar estes territórios, que depois atravessavam aqui através de um ponto de concentração com barcos este lago e que prosseguiam depois na direção norte. Contudo, este caminho estava a ser bastante custoso para os ucranianos porque os russos têm aqui uma visão completa com drones kamikaze e até com drones de observação, portanto qualquer movimentação ucraniana era vista e atacada. E então a Ucrânia mudou a sua tática nesta direção e agora eles estão a abandonar este semi-cerco nesta rota nova aqui. E nós temos provas disso, que foram ataques publicados pelas forças russas contra as forças ucranianas nesta direção. Portanto, nós podemos ver a localização exata desta rota e, portanto, vemos que os soldados ucranianos estavam a fugir, a escapar deste semi-cerco, mas que depois eles foram atacados pelas forças russas. Vamos continuar. Na direção de Pokrovsk não tivemos nada de especial, apenas algumas fontes que indicam que ao norte a Rússia expandiu mais uma vez de forma grande a sua zona de operação, mais para o norte. Para já ainda não temos confirmações visuais disso, mas já várias fontes referem estes avanços por parte da Rússia, incluindo fontes neutras, mas não vamos ajustar o mapa em favor dos russos porque não temos confirmações visuais disso. E vou relembrar que aqui estão a decorrer neste momento as batalhas mais ferozes e mais sangrentas de toda a linha da frente e além disso, nenhum dos lados quer revelar as posições das suas tropas neste momento. Por um lado a Rússia quer manter o fator surpresa e não quer revelar o segredo das operações que estão a acontecer e por outro lado a Ucrânia também não quer revelar as posições dos seus soldados para não desestabilizar a organização da defesa. Já no centro de Pokrovsk, na própria cidade de Pokrovsk, tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como eles estavam a capturar uns soldados russos nesta direção. Isto só prova mais uma vez que as forças russas, grupos pequenos de reconhecimento e de sabotagem já estão a atuar aqui dentro e até o próprio exército fica um pouquinho mais para trás e portanto isto só indica que a Rússia de facto tem aqui uma operação bastante grande com grupos de reconhecimento, contudo de vez em quando os soldados ucranianos conseguem capturar os soldados russos. Vamos continuar e tivemos aqui um grande ajuste do mapa na direção de Novopavlivka. Tivemos estes territórios a vermelho ajustados todos em favor das forças russas que conseguiram avançar nas últimas semanas, mas só agora é que tivemos a prova disso, que foi um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostra como eles estavam a atacar as forças russas nesta direção. Este vídeo foi geolocalizado no mapa, portanto não temos dúvida de que a Rússia controla estes territórios. Temos também várias fontes que referem que a Ucrânia iniciou aqui um contra-ataque localizado nesta direção e que conseguiu recuperar aqui alguns territórios a sul da direção de Novopavlivka. Mas para já ainda não temos confirmações visuais disso e, portanto, não vamos ajustar o mapa em favor dos ucranianos. Vamos continuar. E aqui na direção de Zaporizhia também temos algo bastante interessante que foi mais atualizações de que a Ucrânia iniciou contra-ataques nesta direção e conseguiu romper as defesas russas. Contudo, não temos mais uma vez nenhuma prova disso, nenhuma prova visual disso e, portanto, não vamos ajustar o mapa. Contudo, fontes neutras referem estes avanços ucranianos, tanto aqui pelo lado mais a oeste, como pelo lado a leste. Por outro lado, algumas fontes já referem que a Rússia já conseguiu entrar aqui na cidade de Stepnohirsk. Portanto, temos aqui umas batalhas ferozes entre os ucranianos e os russos frente a frente e temos aqui uma batalha pela iniciativa. Quem conseguir ganhar esta iniciativa vai conseguir avançar mais no território. E da direção de Kherson, nas últimas 24 horas não tivemos nada de novo.
E para terminar o vídeo vou-vos mostrar aqui umas imagens de satélite que foram censuradas, portanto não poderemos ver os resultados dos ataques nos últimos dias que a Rússia efetuou aqui contra uma estação de gás natural. E até os próprios romenos do outro lado da fronteira conseguiram gravar os incêndios que estavam aqui a ocorrer. Portanto, este depósito de gás sofreu danos bastante grandes, porque temos aqui imagens censuradas. E é assim que termino este vídeo. Espero que tenham gostado e se de facto gostaram, por favor deixem o vosso gosto no vídeo, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.